Pessoal que está em casa, está me vendo, está me escutando, a água fluidificada, ela pode ser fluidificada em casa, se vocês quiserem. Como é que vocês vão fazer? Uma garrafinha d'água, uma jarra d'água, um copo d'água, coloque em cima da mesa, perto de onde vocês estão vendo a palestra da noite de hoje. E peça aos espíritos da nossa casa que fluidifique essa água. E vai acontecer isso. Tá, gente? Lembre-se, que eu sempre falo, a fé, ela é importante neste momento. Tenham fé que a água será fluidificada, tá? Vamos fazer a abertura dos trabalhos da noite de hoje, agradecendo a toda a equipe espiritual aqui presente, pedindo a Deus que sempre nos ilumine na nossa jornada terrena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberto o trabalho desta noite. Eu passo a palavra para a nossa irmã Thaís Serradinho. Nossos rios também agradecem. Nossas cachoeiras nos dizem muito obrigado. O mar está grato. O ar está pleno, limpo. Nosso irmão Sol agradece, menos poluição, está podendo nutrir a nossa terra, está podendo nos dar as vitaminas necessárias para o nosso corpo físico. Nossa irmã Lua está esplêndida, podendo regular as marés e os ciclos de semeaduras aqui na terra. Foi preciso o nosso desequilíbrio físico, espiritual, material de nós humanos para acontecer isso. Até quando nós vamos proporcionar a lei de destruição? A piedade de Deus, de ela se concluir aqui na Terra. Se nós formos buscar a pergunta 629 do Livro dos Espíritos, nada disso precisava estar acontecendo. Poderíamos estar militando este ano numa lei de equilíbrio, numa lei de trabalho e de evolução. Os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, que definição pode-se dar à moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Será que nós, humanos, imagem e semelhança do Pai, estamos sabendo distinguir entre o bem e o mal? Será que nós sabemos cuidar dos nossos animais? Será que nós amamos estes seres que também são criação de Deus? Me parece que muito pouco, ou nada. Vamos conversar hoje sobre os animais, como é que eles estão nesse texto e contexto de tudo que nós estamos passando aqui na Terra. E a doutrina dos espíritos, através do Livro dos Médiuns, nos trazem algumas leis a respeito deles. E com o estudo, como a doutrina também é ciência, e temos irmãos militantes da doutrina que se debruçam sobre esse tema, sobre os nossos irmãos animais, nós trazemos este livro, A Alma dos Animais, da doutora Irvênia Prada, uma grande estudiosa, espírita de berço, a qual ela nos traz diversos itens, diversos assuntos que exploram este tema. Temos também o amor pelos animais, do irmão Ricardo Orestes Forni, que também temos acesso numa linguagem simples,
com grande conteúdo. E temos Os Animais e o Espiritismo, de Rodrigo Cavalcante de Azambuja. Quando Kardec disse: espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Quando nós nos amamos, nós nos instruímos. E quando nós nos instruirmos sobre os nossos irmãos animais, vamos estar tratando eles de igual para igual. Amar ao próximo como a si mesmo. E esse próximo não é só o próximo ser humano. É o animal, é o reino animal, é o reino vegetal e é o reino mineral. E nós muitas vezes, diante desse egoísmo atroz, nós só amamos a nós mesmos ou aqueles a qual nos convém. Eu vos pergunto, e não fui eu que perguntei, foi Kardec que perguntou aos espíritos, na pergunta 597, os animais têm alma? Eles têm espíritos? Porque nós, seres humanos, nós já sabemos que temos. Nessa pergunta, Kardec afirma que os animais, prestem atenção, têm uma inteligência. Ele, quando faz esta pergunta, ele já afirma que os animais têm uma inteligência e que se dá uma certa liberdade de ação. Então, essa inteligência nunca, jamais deve ser comparada à inteligência de nós humanos. Porque ela tem uma certa liberdade, ela é manipulada. Certa liberdade de ação e há neles um princípio independente da matéria, porque muitas vezes nós consideramos só os animais, só aquele corpinho material. E os espíritos respondem, há e sobrevive ao corpo. Quando nós desencarnamos, nós humanos, o que sobrevive? A morte do corpo físico que fica aqui na Terra. A alma. Os animais também, ele afirma. Existe uma relação intrínseca entre espírito e inteligência. Os espíritos nos dizem. De tal maneira que onde haja espírito, há uma manifestação inteligente. E onde há uma manifestação de inteligência, ela só vai ocorrer por conta de um espírito. Vejamos. Então aqui, Kardec, apenas numa pergunta, na 597, ele nos diz que os animais têm alma e que os animais têm uma inteligência, um certo nível de inteligência. Mas a gente fica meio em dúvida. E Kardec foi um grande pedagogo. E quando nós abrimos o livro dos Espíritos, nós temos que ir para frente, temos que ir para trás, para podermos tirarmos as nossas conclusões e o nosso aprendizado. Então nós vamos buscar a pergunta 24. É o espírito sinônimo de inteligência? E eles nos dizem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para nós é a mesma coisa. Mais uma confirmação da situação dos nossos irmãos animais. Todo o assunto que nós utilizamos aqui para conversarmos, nós poderemos buscar na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 27, na pergunta 79, conjugada com a Gênese, no capítulo 11, no item 6. Poderemos buscar a pergunta 23 do Livro dos Espíritos, a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, a Gênese, no item 3, no capítulo 3, perdão, do item 11 ao 13, e no Livro dos Espíritos, na 24, na 609, na 609A. Por ocasião desse assunto que nós estamos falando, veio uma pergunta via WhatsApp e que é bom nós esclarecermos a respeito da castração de animais. A pergunta 686 ou a pergunta 693 e 693A nos esclarece.
muito bem a respeito desse assunto. O sexo é uma energia vital, tanto para nós humanos, quanto para os nossos irmãos animais. Quando nós castramos um animal, essa energia ela é transferida para os outros centros de força desses nossos irmãos animais. E nós observamos que muitas vezes ela sobrepõe, aumenta um estado afetivo dele em relação com a gente. É essa transferência, essa manipulação energética, essa energia do sexo se dá em ato de um amor incondicional desse irmão animal por a gente. Também pela medicina veterinária, muitas vezes eles recomendam fazer o ato da castração porque é necessário para evitar determinadas doenças que os nossos irmãos estão tendo. A pergunta 693 diz que pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades de cada animal. Não se deve nunca fazer sem necessidade. Deus concedeu a nós humanos, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve ser usado sem abuso. Então, a castração, sim, é possível quando nós não estamos fazendo por conveniências nossas. Nós poderemos até ceifar a propagação de uma espécie com um ato de castração ilimitado. Tem que usarmos a nossa inteligência, a nossa sabedoria para fazermos a castração do nosso animal. Com relação a ter alma ou a não ter alma, a ser inteligente ou a não ser inteligente, nós poderemos usar uma linguagem figurativa, porque normalmente as historinhas ficam no nosso íntimo e nós alicerçamos a um nível de conhecimento. Então nós vamos usar a história de um cão que Chico teve junto com seu irmão, Lorde. Era o cão Lorde de Chico e José, seu irmão. Mas José, quando estava prestes a desencarnar, pediu a Chico para cuidar de Lorde, que era o seu grande amigo. Passou-se o tempo e Lorde também ficou doente. E Lorde veio a desencarnar. No momento ou quando Lorde estava prestes a desencarnar, Chico viu o seu irmão em espírito, José, chegando. José fez toda a parte de desligamento de Lorde e levou o espírito de Lorde. Passado um tempo, o irmão de Chico, José, tinha o costume de vir sempre se comunicar com Chico. E para surpresa de Chico, quem começou a acompanhar José? Lorde. Toda vez que José vinha conversar através da mediunidade de Chico, Lorde o acompanhava. Ah, mas Thaís, isso está escrito num livro de Sueli Caldas Schuber, no livro Testemunhos de Chico. Ah, mas as histórias às vezes podem ser manipuladas, né? Então nós vamos nos utilizar de uma história de Divaldo, que ainda está encarnado. Divaldo, ele foi fazer uma conferência em Campo Grande. E ele foi recebido lá em Campo Grande pela presidente da Federação Espírita, Dona Maria de Viges. E após a conferência, ele foi pousar, foi pernoitar na casa da Dona Maria de Viges. Então, foi Divaldo, Dona Maria de Viges e mais alguns amigos espíritas até a casa dela. Quando abriu o portão da casa, no jardim, Divaldo deu um grito e jogou o corpo para trás. E as pessoas perguntaram: Divaldo, por que você está gritando? Ele disse: é o cão, eu me assustei com o cão. Os irmãos disseram: Divaldo, não tem nenhum cão aqui. Tem esse pastor aqui que está na minha frente, esse pastor alemão. Como não tem um cão? Dona Maria de Viges tomou a palavra e disse: que maravilha, só Deus. Este cão havia desencarnado há alguns meses e ele ainda
devido ao afeto que ele ainda tinha com a Dona Maria de Viges, ele de vez em quando vinha ter com ela ainda. E Divaldo conseguiu ver este cão nos jardins. Então vejamos, eles têm alma. Porque além de nós termos a codificação, o livro dos Espíritos nos dizendo, nós temos os testemunhos de Divaldo, de Chico e diversos outros testemunhos de Chico. Há muitos. Doutora Ivênia Prado, como eu disse, médica veterinária e espírita, ela nos diz que os animais são seres espirituais em evolução, como nós. E eles são companheiros de uma jornada junto conosco, porque eles são nossos irmãos. Quando nós vemos um animal agindo de um modo elaborado, de uma maneira impulsiva, isso significa que ele está agindo de modo inteligente. Porque inteligência e instinto se confundem. Quando nós éramos seres primitivos, nós tínhamos instinto. Esse instinto foi se elaborando a um princípio inteligente e com as nossas encarnações e reencarnações, a nossa inteligência vai se desenvolvendo. Isso também acontece com nossos irmãos animais. Vamos ver mais um caso para provarmos que ele já tem um certo nível de inteligência. Eurípides Knoll, no seu livro Os Animais São Nossos Irmãos, ele nos conta um caso de um cachorro de rua, esses vira-latas. Ele quebrou a perna e foi à procura de um médico veterinário. Chegando ali, na porta do veterinário, com a perninha quebrada, ele foi acolhido por este veterinário até o final do tratamento. Quando ficou curado, ele retornou às ruas. Passado meses e meses, quem vai latir na porta deste veterinário? Este mesmo cão, já com a perna sarada. Mas ele trazia um outro cão. E este cão que ele trazia estava com a perna fraturada. O médico acolheu o cão com a pata fraturada. E este que o trouxe ficou até o final do tratamento do lado de fora. Quando o segundo cãozinho ficou bom, os dois partiram. Isso é instinto? Isso é mecanismo? Ou é um uso de inteligência pela lei do amor? Nós deixamos para individualização dos conceitos de cada um de nós. Na verdade, é que um sentimento de solidariedade, ele sempre promove o socorro. E os animais também têm este privilégio de promoverem entre si o socorro mútuo, a ajuda. Poderemos perguntar, então os animais pensam? E neste livro que eu citei de doutora Ivênia, ela diz que eles pensam, raciocinam, sabem montar estratégias de comportamento. Isso nos leva a pensar que eles são seres sencientes. Do latim, sentis, que sentem. Então, eles já têm emoções. Basta nós vermos que quando muitas vezes nós choramos, os nossos animais de estimação choram junto com a gente. Quando estamos doentes, eles nos acolhem. Quando estamos felizes, eles interagem muito mais com as suas brincadeiras. O princípio inteligente deles é o mesmo nosso, com o nome de espírito. Então, eles vão sobreviver a este corpo físico. Mas na pergunta 597A, eles nos dizem que há entre a alma dos animais e a do homem
distância equivalente que medeia a nossa distância a Deus. Então existe esse diferente contexto de inteligência, de emoção, de raciocínio, de pensamento para nós seres humanos, como existe a nossa distância para os seres angelicais. Nós não poderemos comparar, porque é uma questão de evolução, de conquista de cada espécie. Então, depois de explanar a pergunta 597 no Livro dos Espíritos, onde nos diz que a inteligência é um atributo importante e porque é um ponto de equilíbrio, ela nos traz esse ponto de equilíbrio entre a visão espírita, a doutrina espírita, que nos traz o Cristo Consolador, e a visão acadêmica. Por quê? Porque a visão acadêmica nos traz a visão científica. Já que Kardec nos disse na Gênese que quando a ciência superar tudo o que a doutrina nos disse, nós deveremos sempre ficar com a ciência. Mas no caso dos nossos irmãos animais, a ciência está trabalhando em paralelo, como se ela estivesse confirmando o que a codificação nos diz. Mas na parte da ciência, nós temos uma área, a área da psicologia experimental, onde existem diversos modelos de testar a inteligência dos animais. Trazemos um exemplo. Esses irmãos da psicologia experimental pegaram uma ave. E para essa ave acessar o alimento, ela teve um certo nível de dificuldade. E a ave ultrapassou este nível de dificuldade e acessou o alimento. Foram experimentos que a psicologia foi fazendo. E eles chegaram à conclusão que as aves resolvem 11 graus de dificuldades diferenciados para conseguir o alimento, o que atesta também um ato de inteligência das aves. Saímos do texto e do contexto dos animais domésticos. Os animais mais primitivos, eles têm rudimentos de inteligência. Na pergunta 599, eles perguntam: os animais podem escolher a espécie e que poderiam reencarnar, já que eles têm alma e que eles desencarnam? Não vão poder permanecer no mundo espiritual porque existe um ciclo evolutivo para eles também. E os espíritos nos respondem: a resposta é exata. Os animais não têm livre-arbítrio desenvolvido para escolher. Esta escolha é feita por equipes de espíritos zoófilos, a qual determinam onde eles irão reencarnar. Na pergunta 601, ela deixa claro que os animais cumprem, então, através da reencarnação, essa lei progressiva de evolução. Nós temos que abrir uma aspas aqui e deixar bem claro que para essa lei progressiva de evolução dos nossos irmãos animais, o ser humano é responsável a ajudar nesse círculo evolutivo dele. São sempre os inferiores ao homem que se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Aqui está a nossa total responsabilidade no reino animal. E a qual, através dos nossos egoísmos, nós deixamos ela de lado, onde dá esse desequilíbrio no reino animal. São espécies com populações muito grandes ou espécies se extinguindo.
Tomemos os nossos mais inteligentes animais. Isso daqui não sou eu que estou dizendo que existem animais mais inteligentes aqui na Terra. É na pergunta 601 do Livro dos Espíritos, onde tem uma notinha onde muda a letra. Tomemos os nossos mais inteligentes animais: o cão, o elefante e o cavalo. Imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem, eles perguntam. Vejamos. Então, temos essas classes que foi ressaltada como o cão, o elefante e o cavalo como os mais inteligentes, mas eles necessitam da inteligência, dos nossos cuidados e da nossa responsabilidade para a lei progressiva de evolução deles. Mas muitas vezes nós atrapalhamos esta evolução dos animais. Nós subjugamos a impor sofrimentos a eles, como o abandono, como castigos severos, acorrentando-os, deixando sem a provisão da alimentação, com o descuido da saúde desses irmãos, quando eles não têm a mínima condição de sobrevivência. Muitas vezes, água e alimentação. E é o que está correndo hoje diante de uma pandemia. Porque esses animais que estavam nas nossas ruas, muitas vezes eles eram alimentados pelos botequins, pelas lanchonetes, pelos restaurantes, pelas rotisserias. Ao qual corações mais compadecidos colocavam no final do expediente aquela vasilhinha de comida. E hoje nós vimos muitos animais que estão sendo jogados nas nossas ruas. Hoje uma irmã aqui, veio uma amiga dela trazer e mostrar, no carro tinham 4 cachorros que foram recolhidos hoje à tarde no interior da ilha. A outra colega também tinha 4. Um cachorro pequenês foi jogado fora, abandonado, ele não quis mais. Onde um cão pequenês hoje está supervalorizado. Vejam a responsabilidade, não, a irresponsabilidade que nós estamos tendo perante esses irmãos animais. E esta irresponsabilidade irá nos ser cobrada. Porque Deus assim o confiou a nós. Faz parte da criação de Deus nós cuidarmos do reino animal. Mas nós poderemos também ajudá-los a evoluir. Quando nós os tratamos com afetividade, quando nós disciplinamos os seus comportamentos, quando nós respeitamos a eles e quando nós provemos a sua existência. Quando nós conseguimos cumprir essas situações, nós observamos que os animais nos têm ajudado muito. Eles estão nos oportunizando, aos nossos irmãos cegos, a locomoção, o deslocamento através dos cães-guias. Também tem os animais que trabalham com a zooterapia. E não só são os cães. Já estamos tendo outros animais que estão sendo levados às crianças, aos adultos, aos idosos, que estão nas casas de acolhimento, nas clínicas e nos hospitais, acamados para tratamento. Essa interação com esses irmãos animais que são preparados através da inteligência e da responsabilidade dos seres humanos conseguem reativar o amor à vida daqueles que estão padecendo de sua saúde. Os animais sempre nos dão retorno quando nós os amamos.
Mas os animais, então, já que eles não podem escolher quando desencarnam para onde eles devem retornar, essa equipe de irmãos zoófilos interferem. E muitas vezes eles retornam àquela família a qual eles estavam antes de desencarnar, porque ali existem laços afetivos. E aquela família, ela tem o merecimento de continuar proporcionando o ciclo evolutivo desse animal. Mas também eles podem voltar, se for de melhor posição, aos seus núcleos de animais, aos seus celeiros. A doutora Ivênia Prado conta uma situação que foi bem interessante. Nos Estados Unidos existe um santuário para elefantes. E uma elefanta estava sob maus tratos num circo e ela foi recolhida. Então ela foi levada a esse santuário, ela foi colocada numa área restrita para adaptação, já que ela só interagia com seu domador e ali ela tinha maus tratos. Então ela permaneceu naquele local restrito no santuário para depois ela alcançar a liberdade dentro do santuário. Mas desde o momento que aquela elefanta chegou, havia uma outra elefanta que dava branidos para ela, emitia, fora dessa área restrita, branidos para ela. E a elefanta que estava recolhida a respondia. E assim foi percorrendo todo esse processo de adaptação. Chegou um dia que ela alcançou a sua liberdade. No momento que ela foi tirada dessa área de restrição e foi colocada para ela poder usufruir de todo o santuário, aquela que dava os branidos para ela enlaçou a tromba nessa outra e foi mostrá-la todo o santuário. Os técnicos que trabalhavam lá acharam muito estranho esse comportamento, desse carinho de uma carregar a outra. E foram procurar nos registros dessa mais velha quem ela era. Ela havia sido recolhida há 25 anos atrás de um circo também. Isso é inteligência. Isso é amor. Isso é carinho. O que nós fizemos com os nossos irmãos animais? Será que nós damos todo esse retorno? Nós temos que esclarecer que o grau de humanização também dos animais, o que nós estamos fazendo aqui, é muito preocupante e alarmante. Pintar unhas dos animais domésticos. Passear sem necessidade por carrinhos. Dar a nossa própria alimentação industrializada para eles. E mais umas outras coisinhas. Está certo? Existe um dado no IBGE que aqui no Brasil existem mais cães dentro das casas do que crianças. Por quê? As pessoas estão substituindo a presença de uma criança, de um ser humano, por um animal. Normalmente um gato ou um cão. Por quê? Porque esses animais, eles têm um amor incondicional. Porque eles não cobram o nosso horário. Porque eles não reclamam dos nossos mal-humores, dos nossos comportamentos intempestivos. Eles não exigem protocolos maiores de cuidado. Então nós temos que observar que nós estamos deteriorando, aniquilando o reino animal quando nós começamos a humanizá-los. É como se nós estivéssemos prejudicando
aquela evolução dele. Imaginem como esses animais vão chegar no mundo espiritual e essas equipes de irmãos zoófilos vão ter que se debruçar sobre esses espíritos animais para uma readaptação a uma realidade que é a deles, quando foi nós que proporcionamos essa adulteração de comportamento. Outra situação que nós temos que ter muito cuidado é quando nos é conveniente, pela área financeira, o ato reprodutivo acelerado de animais para o comércio. Se tornou uma profissão procriar animais e vendê-los, onde eles são segregados a locais restritos e são máquinas reprodutivas para perpetuar aquela espécie, onde o ganho financeiro é muito grande. Onde está a responsabilidade que Deus nos deu perante essas situações? Nós poderíamos buscar essa responsabilidade na pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, se eu não reproduzo o animalzinho, eu nem quero saber do animal. Isso é suficiente para mim ter uma posição futura melhor? Os espíritos respondem: não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Quando eu me abstenho da minha responsabilidade perante os irmãos animais, eu também estou praticando o mal. Porque Deus assim confia ao superior a responsabilidade pelo reino inferior, no caso, o animal. Mas poderemos dizer que nós não temos só a responsabilidade com o reino animal. Temos responsabilidade com o reino vegetal e com o reino mineral. A responsabilidade da ecologia dos três reinos está sobre a nossa guarda. E é o que está acontecendo. Nós estamos tendo atos irresponsáveis. É onde a natureza grita. É onde a natureza convulsiona. Como se Deus estivesse dizendo: meus filhos, equilibrem-se. Meus filhos, busquem nesses reinos o vosso amor, o vosso equilíbrio. Busquem a mim, vosso Pai, porque esses seres são da minha criação e a responsabilidade é vossa. Nós poderemos tirar uma conclusão diante de tudo isso. Os animais, eles têm alma, eles são princípios inteligentes encarnados. A inteligência é o atributo do espírito, o instinto é uma espécie de inteligência, os animais reencarnam e evoluem, os animais pensam emitindo pensamentos em ondas fragmentadas ou fragmentárias. O que nós estamos esperando para começarmos a tomar a situação de apenas tutores dos nossos irmãos animais? Basta nós pensarmos, se tivermos uma dúvida, no nosso irmão Francisco de Assis. Lá vai Francisco pelo caminho de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai Francisco, de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento: bom dia, amigo. Dizendo ao fogo: saúde, irmão.
Lá vai Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no ribeirinho, contando histórias para o passarinho. Lá vai Francisco pelo caminho. Que nós possamos ir com Francisco, acolhendo todo o nosso reino animal. Que assim seja. Tá. Os livros são Animais e o Espiritismo, de Rodrigo Cavalcante de Azambuja, O Amor pelos Animais, de Ricardo Orestes Forne, e A Alma dos Animais, de Irvênia Prada. A doutora Irvênia lançou mais um livro agora, A Questão dos Animais, mais aperfeiçoados. Vale a pena nós começarmos a nos interessar. Que assim seja.